não sei que horas são agora, mas vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Arquimedes Santos e começa aqui agora mais um episódio do podcast Entendendo o Espiritismo com a Casa Assistencial Geraldo Ferreira. Hoje temos a presença aqui do Sr. João Dias. Tudo na paz, Sr. João? Graças a Deus. E ele nos trará as explicações que couber dentro desse tempo aqui juntos para falar de um assunto dentro do Espiritismo que é de suma importância, que é a mediunidade. Para mim, Sr. João, sem a mediunidade, o Espiritismo não existiria, o senhor concorda? A mediunidade em si, eu diria que ela é uma ferramenta que nos é cedido, ou é nosso já de natureza, para que possamos assim também dentro do Espiritismo estarmos trabalhando e assim evoluindo de uma forma mais adequada, sempre em contato tanto com o mundo encarnado como com a parte desencarnada que também faz parte do nosso mundo. A gente tentando assim explicar mais detalhadamente, né, o que é mediunidade, porque a gente tem em mente que médium é só aquele que vê, que ouve, que se comunica, né, que tem um maior contato com o plano espiritual. Tá correta essa afirmação? Na realidade, não. Mediunidade é inerente de todos os seres vivos. Como diz já no livro, do verme ao anjo, todos têm mediunidade. Então, em decorrência disso, a mediunidade é inerente, é um sentido. Tanto é que Kardec traz como um sentido físico, um sentido orgânico. Então, é inerente de todos os seres vivos. Apenas alguns a desenvolvem para um determinado trabalho, outros a têm sem mesmo saber se tem, tá? Mas mesmo assim trabalham. Por exemplo, o instinto que nós desenvolvemos desde das nossas épocas mais remotas, tá? Ele também faz parte dentro de uma mediunidade. Tanto é que os homens da caverna, diz alguns escritos, que ele tinha a faculdade de se deslocar de dentro da caverna e projetar-se afora da caverna mentalmente e verificar se havia perigo para que ele pudesse sair. Tá? Desde alguns livros, algumas histórias por aí. É possível, porque como é inerente do ser vivo, automaticamente isso vem desde as épocas mais remotas. Assim, tem várias formas que ela se manifesta, né? O senhor consegue explicar pra gente quais são as mais comuns? Sim. Por exemplo, acabei de falar do instinto. Nosso sentido, por exemplo. Nós muitas vezes adiantamos em um ambiente que não é muito bom. A primeira coisa que nós temos é o quê? Um sentido de repulsa, um sentido de defesa. Faz parte da nossa mediunidade, porque faz parte do nosso instinto, o qual faz parte também do nosso sentido mediúnico. Então, é um dos sentidos. Nós temos a psicofonia, aquele que recebemos a intuição. Hoje em dia, o médium é mais consciente, é mais participativo, faz parte da espiritualidade, faz parte integrante. Então, ele não fica à mercê apenas das respostas. Então, a psicofonia é uma das partes. Ele recebe a intuição e, pelo seu próprio conhecimento, ele vai automaticamente, sem ter quase que, digamos assim, uma influência direta dele, ele vai desenvolvendo aquela frase, aquela história, a psicografia, que é outra parte, como é o caso de Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco e outros. Ele vai trazendo o quê? Ele recebe e ali ele vai passando para o papel. E também o médium mecânico, que ele recebe, mas o espírito se apossa da sua parte mecânica, que é o seu corpo, parte do seu corpo, como a mão, e ele vai escrevendo aleatoriamente da vontade do médium. Então tem várias formas, a mediunidade é muito ampla, por isso mesmo que ela faz parte do nosso psiquismo, e não falece e não morre com o corpo, ela continua com o espírito. Então automaticamente a mediunidade tem vários. A vidência, o qual nós muitas vezes vemos os dois planos, a criança é um exemplo disso, principalmente a criança até uma fase de 5 a 7 anos. Muitas vezes a gente presencia uma criança brincando, falando com um amiguinho e não tem, para nós não tem ninguém. Para ela está vendo. Porque ela tem o quê? Ela tem um pé ainda dentro do campo espiritual. Então ela vê aqueles companheirinhos que estão junto dela. É uma parte da mediunidade. O animal, o cachorro, muitas vezes vê coisa que a gente não vê. Ah, mas ele pode ser médium? Não, como a gente conhece de um ser humano. Ele não tem corda vocal, ele não pode se manifestar desta tipo de mediunidade. Mas ele tem o campo de audiência e ele tem o campo de percepção e o campo de evidência.
o qual ele vê o segundo plano também, ou a quarta dimensão, vamos chamar assim também. Então, são dimensões integradas através da mediunidade. No espiritismo, né, a gente sabe que tem muita casa que tem tratamento de cura, existem casas que fazem psicografia, as cartas consoladoras. Isso tudo, assim, a gente pode dizer que são apenas ferramentas que a doutrina espírita adotou, né? São ferramentas que a doutrina espírita adota, são ferramentas que a doutrina espírita trabalha. E te digo mais, não é só a doutrina espírita. Como nós estamos muitas vezes vendo aí várias igrejas evangélicas e outras, também trazendo algumas manifestações dentro disso que você acabou de falar. Então isso não é integrante somente do espiritismo e do espírita. É do ser humano, ser vivente. Como eu falei, do verme ao anjo. Então, todos os lugares a mediunidade existe, mesmo com aqueles que as pessoas não querem aceitar, por um motivo ou outro que é delas, isso não importa, tá? A mediunidade existe. É parte integrante como os nossos sentidos, a visão, a audição, o olfato, é parte integrante dos nossos sentidos. Nessa introdução que eu dei, né, eu falo que, para mim, sem a mediunidade, não existiria o espiritismo, né? É com base no quê? Que os livros que norteiam a doutrina espírita foram escritos por Kardec. Mas Kardec tinha alguma mediunidade? Como que é a relação dele com o que foi trazido para a doutrina espírita? Olha, Kardec tinha mediunidade, como ele é um ser humano, tá? Ele também tem mediunidade. Obviamente, a mediunidade do Kardec, ela tinha seu desenvolvimento mais por intuitivo, tá? Então, ele tinha a intuição, fazia as perguntas mentalmente para os espíritos e os espíritos o inspiravam para transcrevê-la. Tá? Então também pode ser considerado uma mediunidade de inspiração. Tá? Ele era inspirado. Mas Kardec era cientista, entre outras coisas. Tá? Então ele pesquisava, ele consultava os outros médiuns, outras pessoas, mesmo sem tanto nível de conhecimento quanto ele, que traziam realmente através de incorporação tanto sejam parciais ou incorporações totais, tá? Eles traziam essas narrativas e esses complementos para ele. Existe uma outra forma de mediunidade também que é comum, assim como foram os fenômenos, né, das mesas girantes e tudo mais que aconteceu na época. A brincadeira, se é assim que a gente pode definir, a do compasso, a do copo, isso é uma manifestação mediúnica? Na realidade, isso é uma manifestação mediúnica provocada pela nossa doação de ectoplasma, que é a condensação de ectoplasma que os espíritos que estão à nossa volta, tá, se aproveitam para fazer, inclusive as mesas girantes, onde chamou a atenção para Kardec para verificar que, como as respostas eram adequadas, tinham inteligência, então não era simplesmente uma mesa, um material inerte que poderia estar dando aquelas respostas. Então era alguém que raciocinava, que tinha uma condição de raciocínio. Então, através de doação de ectoplasma de alguns médiums ali, e como eu estou falando, todos são médiums, tá? Só que alguns têm a condição dessa doação com maior intensidade, onde as mesas não chegavam a levitar, onde essa prancheta que você está mencionando escrevia, tá? Onde tinha a questão do copo que anda através das letras, perfeito? A condição é doação de ectoplasma, o qual nós fazemos com os seres viventes e também alguns tipos de ectoplasma da natureza. Dentro das práticas de outras religiões e doutrinas, sabemos que os católicos, os evangélicos têm a revelação, os cartomantes, as previsões de futuro e o espiritismo com psicografias, e assim também como as pessoas mais antigas existem as benzedeiras, enfim, vários fenômenos sem explicação que não seja o contato com o outro lado. Podemos tratar esses fenômenos como mediunidade também? Pode ser tratado como dentro da mediunidade, mas ocorre o seguinte, já está no Evangelho aquele dizer: vós sois deuses, podes o que eu posso e muito mais. Então Jesus já trouxe isso para nós. Então nós podemos, sim. As benzedeiras, muitas delas utilizam das forças dela, que é essa doação de ectoplasma, a sua mediunidade de cura, que é a sua doação de ectoplasma, e também da doação de forças energéticas que é da natureza, como por exemplo, as plantas. Tá? Quantas benzedeiras você já viu que usa galho de arruda, que usa alecrim, espada de São Jorge, compreende? Entendi. E assim, desta maneira, o que ela faz? Ela faz uma mescla da sua própria condição mediúnica
que é a doação de ectoplasma, é uma médium de cura, e assim ela está fazendo o quê? Benzendo. Quando um padre lá na frente, fazendo a missa, ele faz a imposição da mão, ele está fazendo essa doação também, tá? Pedindo aqui para que os fiéis sejam abençoados, ou sejam de acordo com Deus, Jesus, eles sejam abençoados através da minha doação também de ectoplasma. Quando o evangélico ele faz a imposição de mãos sobre a cabeça do fiel, ele está fazendo a mesma coisa. Ou seja, mudou o nome das religiões, não mudou o ato. A preocupação que o espiritismo tem, né, com desmistificar esses fenômenos, né? Porque a gente vê determinadas religiões, olha, a maioria ou talvez todas as religiões têm algum evento mediúnico. Por que outras religiões tratam a mediunidade espírita como algo ruim, algo que não condiz com o divino? Olha, eu não diria as outras religiões, eu diria as pessoas. Mesmo dentro de uma casa espírita, nós temos diversas cabeças, diversos raciocínios, diversas condições de pensamento e entendimento. Eu diria que são as pessoas. As religiões não, as religiões são boas. Só que cada um lê a Bíblia de acordo com a sua intenção. Porque se for se aprofundar, dentro da Bíblia, não estou falando do Evangelho segundo o Espiritismo, não estou falando de livro espírita, não estou falando nada, eu estou falando da Bíblia, o qual é usado em todas as religiões, ou na grande maioria, exceto as religiões como o budismo, me falei o nome agora que usa o Alcorão. Então ocorre o seguinte, exceto as aí que também no Alcorão tem, na questão do budismo também tem, as benções mediúnicas, só que com outro nome. Compreende? Então são as pessoas que interpretam da maneira delas. Tudo bem, cada um tem seu direito. Só que, para nós, isso é mediunidade, uma ferramenta ímpar para que possamos também estar trabalhando a nossa reforma interior, que é a mais importante. Na nossa própria vida, né, a gente tem dificuldades com as escolhas que a gente toma, né? A gente deseja tal coisa, depois que a gente tem, a gente... será que é isso mesmo que eu queria, né? Encontra dificuldades e tudo mais. De acordo com a doutrina espírita, a nossa reencarnação, ela é programada. A mediunidade, em determinados casos, ela vem com alguns incômodos, né? Ela sofre com depressão, com alguns problemas psíquicos, e é daí que vem esses tormentos? No caso a pessoa que não se esclareceu ainda, ela não sabe o que está acontecendo? Não. Esses tormentos, tanto eles podem ser físico, né? Como problema psiquiátrico, psicológico, uma série de coisas, físico. Não tem a ver com a mediunidade. Muitos desses tormentos têm a ver com a vivência, como nós no Espiritismo acreditamos e vivemos a reencarnação, então nós trazemos experiências passadas. A mediunidade nos é cedido nessas condições para que possamos assim resgatar essas vivências equivocadas, que é diferente. Tá? Então não é a mediunidade que está provocando isso. Isto está sendo muitas vezes usado para que você, com a sua ferramenta mediúnica, você possa, assim, estar se regenerando, estar melhorando essa condição. Tá? Agora, quando é orgânica, não. Desde uma lesão cerebral, alguma coisa que possa estar havendo com você, isso não é orgânico, é físico. Então, pode ser compromisso? Pode, mas aí não tem nada a ver com a mediunidade. Perfeito? Então, a mediunidade, ela pode ser pedida no plano espiritual? Pode. Nós consideramos o quê? Mediunidade de prova. Não, desculpe. A que é pedida é mediunidade tarefa. Quando é otorgada para nós, quando é imposta porque nós devemos muito e temos que começar a andar, aí é otorgada. Otorgada de que maneira? É a mediunidade de prova. Então, muitas vezes a gente tem diversas perturbações. Perfeito? Aí sim, essas perturbações são provocadas até para a condição para a gente resgatar a nossa consciência e trabalhar mediunicamente para melhorar essas perturbações, por assim dizer. Então a gente pode dizer que depois de descartado as causas físicas, aí sim se trabalha na causa de mediunidade. Pode ser uma causa de mediunidade, sim, tá? O qual, quando trabalhado e bem trabalhado em casas idôneas, em formações idôneas, tá? Ele vai ter uma melhora ímpar. Se alguém quiser uma referência, pode se utilizar, por exemplo, o ataque epilético e usar como referência o João Berbel. Ele mesmo narra nos seus livros, ele mesmo conta de voz dele próprio, que enquanto ele não descobriu
enquanto ele não aderiu a trabalhar com a mediunidade, os seus ataques epiléticos eram 5 a 7 vezes por dia, seguidos. Tá? E ele procurou em todos os lugares, tanto o clínico como os religiosos. A partir do momento que ele ingressou e começou a trabalhar com a mediunidade, e hoje desenvolve um grande trabalho em Franca, tá? É que ele automaticamente teve uma melhora muito acentuada na sua parte clínica. É sintonizar, então, né? É descobrir a mediunidade e sintonizar ela com o bem e com as coisas Exatamente. divinas. A mediunidade, ela é uma ferramenta. Você pode usar ela para o bem ou para o mal. Se você usar para o bem, você está bem o benefício e vai ser colocado como está no Evangelho. Vai ser posto aquilo que você doa, mais um recalque, uma coisa a mais para você. Se você fizer para o mal, vai ser a mesma coisa. O mal vai voltar e vai ser também recalcado, vai ser um pouco pior ainda, né? Não tem como a gente falar de mediunidade, principalmente no Brasil, né? Sem falar do Chico Xavier, né? Ele... O que o senhor diz assim? Ele tinha as manifestações mediúnicas que Chico... O que você possa pensar de mediunidade, tanto é inerente ao ser humano, o Chico tinha. Tá? Então, automaticamente, todos os processos que nós chamamos de processos mediúnicos ou qualidade mediúnica, qualquer um que seja, principalmente para o bem. Ele foi um médium, ele é um médium ímpar. Não há nenhum que eu tenha conhecimento em terras brasileiras que tenha sido igual a ele. Eurípides era excelente, Dr. Bezerra de Menezes sensacional, tá? Mas Chico era completo. Ele é completo porque ele saiu da carne, ele continua trabalhando. Então, como mediunidade, como referência mediúnica, como referência de médium, Francisco Cândido Xavier é referência para o Brasil e para o mundo. E dentro da caridade também. Tanto é que mediunidade sem caridade não é mediunidade. E a mediunidade ela veio para nós praticarmos a caridade, principalmente nos 2 planos. E quando o senhor diz que mediunidade e caridade andam juntas para o bem, como que a gente consegue separar as pessoas que, de repente, assim, pessoa que cobra por algum atendimento espiritual, coisas desse tipo, assim como o senhor disse, de casa espírita idônea. Então, quer dizer o quê? O que o senhor quer dizer que quando a pessoa está alinhada com o bem, quais são as atividades que essa pessoa exerce? Observa bem. A pessoa que quer cobrar com a mediunidade é problema dela. Tá? Ela vai pagar o preço. A pessoa que não cobra, faz por caridade, é problema dele. Ele vai pagar o preço. Agora, qual é o preço quando você faz a caridade e volta a caridade para você? E qual é o preço que você tem quando você cobra e volta a cobrança para você? Isso é questão de análise. Não é verdade? Então, se a gente usa para um sentido equivocado, aquele equívoco nós vamos ter que corrigir. Como está no Livro dos Espíritos. Onde está gravada a lei de Deus? Na sua consciência. Certo? Então, não é Deus que vai cobrar, não é ninguém. A si próprio, um dia vai cair a ficha do que você fez. E a mediunidade nos traz também esta condição. E nós nos conhecemos. Tanto é que na nossa doutrina, principalmente na Aliança Espírita, trazida por Armon, está lá, guia do discípulo, médium de si mesmo. Ou seja, conheça-te a ti mesmo, conhecerá deuses e os seus mistérios. E quanto à importância de Chico Xavier para o espiritismo? Que acho que a maior parte da literatura espírita que se existe é o Chico que trouxe. Sem dúvida. Depois de Kardec, Chico Xavier é a referência. Então, Kardec com o seu Pentateuco, Kardec com o grupo de revista espírita, né? Que seria a questão de Kardec. Agora, o Chico, na continuidade da doutrina espírita e da mediunidade, são as obras literárias de Chico Xavier, que, como ele disse, nada é dele. Todos os livros, né, de todo o acervo enorme, que assim, tem dificuldade até em definir número, né? Que, sei lá, tem gente que fala mais de 400, tem gente que fala mais de 500 livros que Chico Não, deixou. se eu estou bem lembrado, se não me engano, está na faixa de 480 livros psicografados por Chico, e mais algumas coisas que não foram editadas, algumas coisas assim que eles passaram a ficar apenas no rascunho ou no papel. Toda essa obra revertida para caridade. Toda essa obra revertida para caridade. Não ficou um mísero tostão para ele. Como ele mesmo falava,
esses livros não são meus, são dos espíritos. Se tiver que pagar para alguém, teria que pagar para os espíritos. E apagamento para os espíritos é a caridade. Muito bacana o papo. Agradeço muito a presença do Sr. João. E no próximo episódio a gente vai continuar nesse tema da mediunidade, que a gente vai trazer um bate-papo bem bacana que a gente teve com o médium de Carta Consoladora, Orlando Noronha. Agradeço o tempo que vocês ficaram nos ouvindo e fiquem com Deus.